Olá, tudo bem? Sou o professor Pablo, bem-vindo a mais uma pequena videoaula. Nós vamos dar prosseguimento à aula anterior, onde nós estávamos falando um pouquinho sobre algoritmos. Aqui a gente vai apresentar apenas alguns pequenos conceitos de comandos de entrada e saída de algoritmos, bem como falar um pouquinho das variáveis. São alguns pequenos comandos que a gente vai falar aqui, para que você possa, pelo menos, exercitar aí os primeiros exemplos aí junto ao algoritmo e junto, claro, ao programa do Visual G, tá ok? Vamos lá então dar uma olhada neles? Ok, então alguns dos comandos essenciais em algoritmos. Para começar, a gente precisa, antes de falar desses comandos, a gente precisa falar um pouquinho sobre variáveis, né? Então, o que são as variáveis? As variáveis, na verdade, é um pequeno espaço que você cria na memória do computador, na qual você coloca um nome, você atribui um nome a esse espaço, e esse espaço será utilizado para armazenar um dado, alguma informação que você coloca de entrada no seu algoritmo, ou como um resultado de algum processo que ele irá executar, por exemplo, a soma de dois números. Então, o resultado dessa soma, ele tem que guardar numa variável para que ele possa depois manipular posteriormente esse valor ou apresentar esse valor na tela. Então, tudo que você for realizar de entrada de dados e resultado de algum processo, você deverá obrigatoriamente guardar numa variável. Bom, basicamente aqui, para a gente simplificar um pouco, as variáveis também têm um tipo de dados, ou seja, eu não posso colocar qualquer coisa nas variáveis, ou seja, eu tenho que determinar que tipo de informação ela vai guardar. Por isso as variáveis são separadas, né, divididas em numérico, e esse numérico são os números reais, e numérico do tipo inteiro, variáveis do tipo caractere, que seriam para guardar textos ou um caractere de qualquer tipo, né, um caractere diverso que você venha digitar, e uma variável do tipo lógica. A variável do tipo lógica, ela vai receber valores como verdadeiro ou falso, por exemplo, tá ok? Então, uma primeira dica para você ter aí quando você vai criar um algoritmo é pensar no seguinte: quais são as informações que eu tenho que passar para o meu algoritmo e quais são os processos ou cálculos que esse algoritmo deve fazer. Então, a partir disso, você vai conseguir definir as suas variáveis. Em seguida, eu tenho os comandos de entrada e saída, né? Então, ou seja, eu tenho um comando chamado escreva, ou escreva L, como existe aqui no Visual G ou no Visualg, né? Que ele serve para quê? Para você escrever alguma mensagem, algum texto na tela, apresentar alguma informação na tela. A diferença entre o primeiro e o segundo comando é que o segundo ele vai escrever e vai pular uma linha. Então, por isso que tem esse L no final dele, tá ok? E o comando leia. O comando leia é utilizado para quê? Ele indica que o algoritmo está aguardando a digitação ou a entrada de um determinado valor, e esse valor será armazenado na variável em que você indicar. Essa variável deve ser colocada dentro do parênteses do comando leia. Muito bem. Aí, aqui nós temos os operadores matemáticos conhecidos, né? O sinal de mais para fazer a soma, o traço para fazer a subtração, a barra para fazer a divisão e o asterisco para fazer a multiplicação. E depois eu tenho aqui os meus operadores relacionais. Então, sinal de maior. Então, os operadores relacionais, seriam para fazer comparações, né? Então, o primeiro é o sinal de maior, o segundo maior ou igual, menor, menor igual, e o último é o diferente. Então, quando eu quero comparar se algo também é diferente de outro, né? Um valor é diferente de outro, eu posso utilizar este operador. Tá ok? Muito bem, nós vamos fazer aqui um pequeno exemplo de uma estrutura sequencial. Então, o que é a estrutura sequencial? Ela, como o próprio nome diz, ela não tem desvio, ela executa o algoritmo, o conjunto de comandos do algoritmo de início ao fim. E não tem nenhuma repetição, ou seja, quando ele chegar no final, o programa vai se encerrar.
tá? Então é uma estrutura bem simples para a gente ver um pouquinho esse conceito dos comandinhos que eu acabei de apresentar. Para isso eu vou apresentar um pequeno exemplo, né, como está aqui no nosso slide, onde eu tenho aqui uma definição das variáveis. Eu tenho meu algoritmo, perdão, primeiramente, que vai ser dado um nome para ele. Uma seção aqui que é chamada de var, que é onde eu defino as variáveis. Então eu vou ter três variáveis, n1, n2 e m, que são do tipo real. E na linha 4 é onde eu realmente inicio a execução do algoritmo. Então veja que a primeira coisa que o algoritmo faz, né, e que todo programa faz, é criar as variáveis para depois, posteriormente, ele poder usá-la no momento oportuno dentro do algoritmo. Então eu tenho aqui um comandinho chamado escreva. Eu vou pedir para que ele apresente a primeira nota, né, ele vai escrever essa frase aqui para mim, vai aguardar a digitação de um valor que será guardado na variável n1. Por isso aqui é o comandinho da linha 6, leia n1. Na linha 7, o processo vai se repetir, digite a segunda nota, leia, e o valor que ele vai ler e aguardar eu digitar, ele vai guardar em n2. E aí, aqui eu tenho um pequeno processo, m recebe. Então veja que esse sinalzinho de menor com traço simboliza atribuição, tá? Então m recebe n1 mais n2 dividido por 2. Faz um cálculo simples de média. O parênteses é para indicar que primeiramente ele faz a soma para depois ele fazer a divisão. É a regra da matemática já conhecida. E depois, ao final, ele vai escrever a média, a frase a média é, e na frente o valor ou o resultado da variável m, tá? Ou seja, a média que foi obtida através do cálculo. Vamos ver lá como ficou então o nosso exemplo no Visual G. Muito bem, temos aqui então o nosso algoritmo que foi digitado, né? Então, da forma como eu mencionei para vocês, eu tenho aqui a declaração das variáveis, né? O comando escreva na linha 5 para receber a primeira nota. O primeiro valor será guardado em n1, a segunda nota será guardado em n2 e depois o cálculo da média. Eu vou executar este algoritmo passo a passo. Então eu vou utilizar este botãozinho aqui do nosso interpretador editor, o VisualG 3.0. Eu venho aqui também, posso utilizar o menu ou a tecla de atalho F8. É importante observar que nessa área aqui você verá a criação dessas três variáveis e os valores que elas irão armazenar à medida que o algoritmo for executado. Então eu clico uma vez no botão, ele vai se executando linha por linha. Ele está na linha azul, agora na linha 3, ele vai executar e criar essas variáveis. Vejam que elas foram criadas aqui, né? São todos do tipo real, elas não têm valor nenhum, estão com zero lá dentro. E aí o meu algoritmo vai pedir para que eu digite a primeira nota. Veja que o texto, é apresentado na área de visualização ou nesse console simulando modo texto. Então aqui, veja, ele está com o cursor esperando que eu digite. Eu vou digitar um valor qualquer, vou dar um Enter, ele vai para a linha 7, eu vou para o próximo passo, ele vai pedir a segunda nota, está aguardando, eu vou digitar um 3. E eu observo aqui do lado que, veja, o N1 recebeu 6, o N2 recebeu 3. O próximo passo é o cálculo da média, e então que foi obtida, né, a soma dos dois valores dividido por 2, 4,5. A próxima linha a ser executada é a linha 10. Ele vai me escrever a média é 4,5, e assim o algoritmo se encerra. Ok. Bom, pessoal, esse aqui é o primeiro exemplo de como você pode utilizar a escritura sequencial em algoritmo com os comandos mais simples, tá? Nós vamos voltar nos próximos vídeos para falar um pouquinho
sobre outras estruturas e aprender um pouquinho mais sobre algoritmo, tá ok? Então vejo você lá e até a próxima.